Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Rapaziada, ganhamos. Ganhamos a primeira rodada da Série B. Eu quero até confessar para vocês assim, que eu acho que é uma experiência completamente diferente assistir o jogo aqui com vocês e assistir estiradão no sofá. Eu acho que o cornetismo ele tá muito mais presente num cenário de ver o jogo um pouco mais relaxado. Pelo menos eu saio desse jogo com muitos pontos a abordar e falar que o Atlético tem que melhorar, porque os 3 pontos são fundamentais e eu acho que ao longo da Série B eu vou ser extremamente resultadista. E também entendo que existe todo o cenário de uma estreia, as mesmas dúvidas que o torcedor estava sentindo sobre o que vai ser a Série B do Atlético. Acho que dentro de campo também existia uma certa insegurança por parte dos jogadores. Beleza, rapaziada? Então a gente vai fazer uma análise completa. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, para caso você goste do conteúdo, para me ajudar a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. E hoje, sábado, obviamente, dia de fazer suas apostinhas lá na Bplay, beleza? É o seguinte, rapaziada, vamos começar do começo. E eu acho que tem 2 pontos pra gente falar sobre o começo do jogo. Primeiro de tudo, o Atlético fez um jogo muito bem controlado ali na primeira meia hora. Foi um jogo que o Atlético teve a bola, foi um jogo que o Atlético girava para um lado, girava para o outro, mantinha a posse, empurrava o Paysandu para trás. E assim, é isso que eu gostaria de ver. Não sei nem se é o que eu espero ver, mas é isso que eu gostaria de ver ao longo da Série B. Um Atlético se impondo, um Atlético dominante, mas faltou uma coisa: finalizar mais. No começo do jogo, o Atlético poderia ter empurrado mais o Paysandu para trás, poderia ter sido mais agressivo. Dominante ele já estava sendo. Sendo mais agressivo, eu acho que a gente ia fazer essa posse de bola, que o Atlético mantinha com certa tranquilidade, virar perigo de gol. O Atlético tinha total capacidade de criar pela esquerda, criar pela direita, empurrar o time adversário para trás. Só que a gente tinha bola, a gente circulava, chegava um momento que perdia, e depois a gente recuperava, circulava. E a bola passando sempre muito no pé do Zapelli, né? O Zapelli foi disparadamente, para mim, o nosso melhor jogador. A gente vai voltar com o nosso quadro do Top 5. E assim, o Zapelli, ele tocando na bola o tempo todo, articulando o jogo do Atlético, fazendo o Atlético ficar sereno e confortável com bola. E no final das contas, o jogo ele ia se desenhando bem a favor do Furacão. Mas faltava agressividade. E era muito claro que aquele lado direito da equipe do Paysandu era um lado muito vulnerável para o Atlético explorar com o Velasco, para explorar com o Palácios. E o Velasco não conseguiu ser agressivo. Acho que fez até um bom jogo associando, mas a agressividade para buscar fundo, para buscar uma jogada de 1 contra 1 para que ele pudesse pisar na área, eu realmente não enxerguei o Velasco fazendo isso. Eu acho que esse é um ponto importante do início de jogo. O segundo ponto importante do início do jogo: o amarelo do Fernando. Assim, eu não quero ser o cara que fica xingando o jogador, que fica demonizando o jogador, mas o amarelo do Fernando, pra mim, ele é muito mais sintomático do que só um cartão amarelo que te deixa pendurado durante o jogo como um todo. O amarelo do Fernando, pra mim, é uma demonstração de insegurança. O amarelo do Fernando, pra mim, é uma demonstração de um jogador que mentalmente não tá bem. Eu não vou aqui falar que o Fernando é o maior bagre do mundo ou que o Fernando é o melhor lateral do mundo. A questão não é essa. Mas a questão é que você não pode dar uma posição na defesa, que é assim, é um lugar de muita vulnerabilidade da equipe, para um jogador que está absurdamente instável. Porque o cenário do Fernando hoje é esse. Um cenário de total instabilidade. E poderia ter sido expulso. Aquele lance que ele logo depois dá no Rossi, pega por trás do Rossi, no tornozelo do Rossi, poderia ter gerado uma expulsão e prejudicado muito o Atlético. E você ainda teve esse agravante, né? O Paysandu buscava jogar com o Rossi o tempo inteiro, e o Rossi fazia esse movimento para dentro, para fora.
E o Fernando ficando perdido ali, o Fernando ficando vulnerável ali. Então acho que foi um fator que acabou condicionando muito o jogo. O jogo foi andando, no final das contas a gente começou a ganhar alguns duelos. Eu vi muitas críticas ao Raul, mas acho que o Raul foi bem nesse sentido de ganhar duelos. Assim, virou uma rotina ele não qualificar a nossa saída de bola. Inclusive, acho que a gente teve bons mecanismos de saída de bola ali pelo lado esquerdo, com o Zapelli baixando, com o Luiz baixando para construir. Acho pô, foi o melhor momento, talvez, de saída de bola que eu vi do Atlético na temporada. E assim, o Raul ganha uma dividida junto com o Filipinho ali, um bate-rebate. O Kardec acelera pro Velasco. O que acontece? A jogada agressiva que a gente já tinha falado no vídeo lá de análise do Paysandu. A gente precisa explorar o lado direito do nosso ataque, o lado esquerdo da defesa do Paysandu. O Velasco cruza, a zaga fica perdida, o Luiz luta pela bola. O Zapelli, que já vinha sendo nosso melhor jogador, acerta um chutaço, o Atlético abre o placar com justiça. E naquele momento parecia que o Atlético ia ter um jogo controlado. E eu acho que é esse recorte que eu falo, que apesar da situação do Fernando, é o que eu gostaria de ver o Atlético na Série B. Um Atlético, não vou falar soberano, mas um Atlético muito forte, muito dominante. Só que aí o jogo começa a virar. E vira num sentido que a gente já tinha conversado aqui muitas vezes, que isso acontece muito na Série B. A Série B é um campeonato muito aleatório. A Série B é um campeonato que, se você não se atenta, daqui a pouco um jogo que tá na sua mão tá completamente fora de controle. Foi o que aconteceu com o Atlético. O Paysandu começou a chutar, começou a vir pra cima. A bola já não ficava mais com o Atlético. O Paysandu, que pô, antes do gol do Atlético, acho que tinha uma finalização, foi pra 5. E assim, quando você começa a forçar, uma hora a bola entra. E foi o que aconteceu. Jogada numa diagonal longa pro lado direito, que, cara, a gente sabia que aquilo ia acontecer. Não é um palpite, é uma informação. A comissão técnica passou os jogadores que essa diagonal ia acontecer, sabe? Pô, a bola vem pra trás, o Leandro Vilela acerta um chute que ia parar na mão do Mikael, o Fernando desvia e saiu o gol. E assim, uma infelicidade do Fernando, mas pra mim só demonstra mais uma vez como é um jogador que vive um momento de uma instabilidade muito grande. Então, se durante 30 minutos foi um jogo de controle do Atlético, os 15 minutos finais, a gente perdeu completamente esse controle e foi assim que o time volta para a segunda etapa. Eu acho que foi uma tamanha irresponsabilidade do Barbieri não ter substituído no segundo tempo e ter mantido o Fernando por tanto tempo na segunda etapa. Tanto pelo fato do amarelo, tanto pelo fato que ele não estava rendendo absolutamente nada. E assim, eu contei no relógio, tá? Foram 22 minutos que o Atlético se abdicou de jogar. Foram 22 minutos do segundo tempo que o Atlético não fez basicamente nada. Não conseguia sair com a bola, chutava pra frente, o atacante não sustentava, não conseguia conectar Zapelli, Luiz e Velasco. Então acabava sendo um jogo morto do Atlético. E o Paysandu atacando, o Paysandu assustando, o Paysandu jogando bola na área. Aí, porra, a nossa defesa começando a aparecer bem. Eu acho que merece um elogio defensivo. A gente vai falar sobre isso no Top 5. Mas o Abraão, pô, conseguindo segurar muito essa pressão, ganhando muitos duelos aéreos. O Léo fazendo boas coberturas. Acho que o Raul e o Filipinho foram importantes nesse jogo sem bola. Acho que o Palácios, na medida do possível, mesmo o Paysandu não utilizando aquele lado, ele fez um jogo seguro. O Mikael fazendo boas defesas. A defesa na falta ali do Rossi, que foi uma falta completamente infantil do Raul, foi uma bela defesa. E o Atlético foi perdendo controle. O Barbieri não substituindo até que entra o Renan Peixoto e o Isaac. E misteriosamente o Atlético começa a tocar a bola de novo. Toca a bola de novo, não com aquela tranquilidade do primeiro tempo, não com aquele controle do primeiro tempo, mas um Atlético que girava a bola e tentava encontrar o Isaac para jogadas um pouco mais agressivas. O Isaac tinha esse perfil, sabe? De pegar a bola e ir pra cima, pegar a bola e ir pra cima, pegar a bola e ir pra cima. O Luiz vai pro outro lado, pro lado direito. E assim, o Isaac erra uma, o Isaac erra duas, mas o Isaac tem essa personalidade muito legal de entrar com fome de jogo, entrar querendo participar do jogo. E na terceira que ele pega, ele vai pra cima, ganha jogada, é desarmado, desarma, toca pra trás. O Filipinho bem pisando na área. Filipinho que vem jogando num posicionamento muito avançado, que eu acho que não valoriza em nada ele, mas o Filipinho bem pisando na área, chuta, e o goleiro dá um rebote pro Renan Peixoto fazer o gol. O Renan que já vinha entrando no lugar do Alan, que foi mal, foi nulo,
E o Renan conseguindo pressionar mais, o Renan conseguindo incomodar mais a defesa adversária, jogando sempre muito de costas. Acho que o Renan, tendo mais minutagem dentro de campo com o time, ele vai conseguir ter um pouco mais de entrosamento para que essas bolas que ele devolveu de costas acontecerem mais situações positivas. Acho que o Atlético tende a ganhar com esse diálogo com o centroavante. Não conseguimos botar o Alan nesse diálogo. Tiveram alguns lances que o Zapelli até tentou essa triangulação ali com o pivô e as coisas não aconteceram. Mas o Renan vai lá e faz o gol da vitória. E no momento final foi um mix de um Atlético buscando um contra-ataque, principalmente com o Isaac. Entra o Patrick ali no lugar do Zapelli. Depois entra o Beleze, entra o Falcão. E o Atlético se defendendo de um Paysandu que assustou um pouco. A realidade é que na reta final, um Paysandu que não levou tanto perigo assim. Importante pelos 3 pontos, importante por passar esse nervosismo da estreia, mas a gente vai conversar sobre isso na segunda-feira. Alguns erros do Barbieri são um pouco difíceis de entender. Por exemplo, por que não o João Cruz? Por que a insistência no Fernando? Sabe? Tem algumas coisas ali que realmente fica muito complicado da gente bater o martelo que o Barbieri ele vem fazendo as melhores opções. Agora vamos pro nosso top 5 e eu confesso para vocês que não tem nada aqui que simboliza o top 5, não tem roteiro, eu vou pensar aqui junto com vocês. No número 5 eu vou botar o Mikael, cara. O Mikael fez boas defesas, tá? O Mikael fez a defesaça ali na saída do Rossi, não teve culpa nenhum do gol. Foi um desvio que tira a bola totalmente do alcance do Mikael. Acho que, pô, tem algumas boas saídas de bola. Acho que o Mikael entra tranquilamente, assim, no momento de mais aperto do Atlético na partida, o Mikael acabou, pô, indo muito bem nesse sentido. Agora vamos pro de número 4. Cara, o Alan não fez nada demais. Eu vou botar o Velasco, sabia? Talvez eu bote o Velasco em quinto, o Mikael em quarto. Não. Não vou botar o Velasco, não. Vou botar o Abrão. Bom jogo do Abrão, tá? Bom jogo do Abrão. Abrão muito seguro nos duelos aéreos. A gente conversou. Deixar o Nicolas, que é um centroavante perigoso, sem um atacante, sem um zagueiro mais físico ali do lado dele, sem um zagueiro mais rebatedor do lado dele, ia deixar o nosso setor defensivo muito vulnerável. E acho que o Abraão, pô, apesar do cartão amarelo injusto que ele tomou, acho que ele controlou muito bem as ações, controlou muito bem esse cenário de imposição física, controlou muito bem esse cenário de, cara, eu que mando aqui. Então, assim, acho que, pô, ponto super positivo essa estreia do Abraão como titular do Atlético. Vou ser bem sincero com vocês que eu gostei mais do Abraão do que eu vinha gostando do Tobias, tá? Eu achei o Abraão completamente dominante. Agora os 3 tem muito a ver com as participações em gol, né? Eu vou botar em terceiro o Renan. Gostei da entrada do Renan, participando, tentando diálogos, tentando pressionar, mas o que conta mais a favor do Renan para entrar nessa lista, obviamente, é o gol, né? O gol muito importante do Renan para ser o herói desse primeiro jogo do Atlético. Eu gostei muito da declaração do Renan no pós-jogo, falando, cara, torcida, vamos junto. Assim, eles sabem a importância da torcida. Eles sabem a importância do torcedor do Atlético, que faz a diferença comprar o barulho durante essa temporada. E eu espero que a gente consiga ter o torcedor ao nosso lado. Então, pela convocação e pelo gol, Renan Peixoto entra. E os 2 primeiros são 2 dos meus jogadores favoritos do elenco do Atlético, né? Eu vou botar o Isaac, porque, assim, o Isaac, como esse 12º jogador, ele tem exatamente essa missão. Essa missão de mudar um pouquinho o ritmo do jogo, de fazer o jogo voltar ao controle do Atlético, de fazer o jogo voltar para as mãos do Atlético, e acho que nessa missão ele conseguiu fazer muito bem. Acho que o Isaac tem drible, acho que o Isaac tem enfrentamento, acho que o Isaac, ele, gera um desconforto ali na marcação do adversário. E isso tudo acaba, mudando a maneira do Atlético atacar para um Atlético que estava muito receoso para um Atlético mais agressivo. Eu acho que se o comportamento de Luiz e o comportamento do Velasco não mudar no jogo contra... O próximo jogo é Criciúma, né? E o Isaac continuar entrando insinuante assim, a tendência é o Isaac se manter como titular, porque a gente precisa, o jogo do Barbieri conta muito com os pontos e a gente precisa desse ponta mais agressivo. E pra terminar, que delícia ver o gol do Zapelli, cara.
Que delícia, assim. Quinta participação em gol na temporada, já tinham sido 4 assistências. Finalmente o gol veio. É aquilo que eu falei pra vocês, armando, articulando, mantendo a bola no pé do Atlético, criando situações, já é o melhor jogador da equipe, sem sombra de dúvidas. Pode melhorar um pouquinho o cruzamento, mas o melhor jogador da equipe, sem sombra de dúvidas. Se acrescentar o gol ao jogo dele, vai crescer ainda mais. E pro Zapelli ser uma peça ainda melhor, eu queria trocar uma ideia com vocês. Sabe o que a gente pode ter? Sabe o que a gente deve ter? Mais gente se aproximando dele. Achei o Atlético muito distante. O melhor Atlético possível, a melhor versão do Atlético é o Atlético dos diálogos. É o Atlético das conexões, é o Atlético interagindo. Eu vi isso muito pouco. Beleza, rapaziada? Partiu segunda rodada. A partir de segunda a gente vai fazer várias análises do que foi essa estreia, em vários pequenos aspectos, a atuação do Zapelli, a entrada do Isaac, por que o Renan nesse momento deveria estar na frente do Alan Patrick, quem dera do Alan Patrick, do Allan Kardec. Enfim, rapaz, feliz pela vitória, agora é descansar no final de semana, tamo junto, Araras.